pessoal, começamos então a exposição do capítulos 21 a 24 do livro do Celso Furtado, que a gente está estudando, Formação Econômica do Brasil. O problema da mão de obra. Tá? A questão aqui é a gente pensar o seguinte: por que no século XIX ocorre esse tal problema da mão de obra? Como que ele foi resolvido e quais as implicações dele? Vimos na aula passada que como se formou, como se gestou a economia cafeeira. A gestação da economia cafeeira envolve a formação de uma nova classe dirigente, diferente da classe dirigente açucareira, que é uma classe dirigente que tem uma preocupação com o todo, que tem uma noção do comércio e da produção e que tem vinculações com o Estado. Então, essa classe dirigente, vimos na aula passada que desde os anos 30 do século XIX, o café já é o principal produto de exportação. O preço do café começa a subir ao longo do século XIX e a partir de metade do século XIX, especialmente 1857, que o preço do café explode. Preço, gente, é receita do negócio. O preço, na linguagem de economistas, o preço é a receita marginal do negócio. É quanto que o empresário ganha vendendo uma unidade da mercadoria. É o preço. Então, o aumento do preço significa aumento da receita. Se o custo é o mesmo, o aumento da receita se transforma em aumento da lucratividade. O aumento da lucratividade permite ao empresário acumular capital, ou seja, investir mais produtivamente, produzir mais coisas. Ou seja, se a lucratividade aumenta, isso é um sinal para ele produzir mais, porque está valendo a pena, então ele investe mais. Então é nesse contexto que a gente tem que entender o problema da mão de obra, porque a mão de obra é um custo. O problema da mão de obra aqui significa o seguinte: a mão de obra começa a encarecer. E o encarecimento da mão de obra significa, mesmo que o preço aumente, mas se o preço da mão de obra também aumenta, o lucro não aumenta. E aí tem um problema. Portanto, é por isso que é um problema do ponto de vista dessa nova classe dirigente que está surgindo. Esse problema da mão de obra, então, o Celso Furtado vai tratar em 4 capítulos. Ele vai falar de uma oferta interna. Sim. Desculpa te interromper. Eu só queria saber se você pode repetir essa última frase sobre, no caso da mão de obra, ser um custo. Tá. Mão de obra é um custo. Está sendo do ponto de vista do empresário. Tá, Paola? Ou seja, ele precisa gastar dinheiro para contratar pessoas. Seja para comprar escravizados, seja para contratar pessoas de qualquer maneira. Ele precisa gastar. Então é um custo. O preço é a receita. É quanto que entra de dinheiro no negócio. Custo é quanto que sai de dinheiro do negócio. Então, se o custo aumenta, a lucratividade diminui. Esse é o ponto. Então, o aumento de custo é uma redução da lucratividade que o negócio poderia ter. Então, é nesse contexto que isso vira um problema. Porque se o custo aumenta de tal forma e o negócio deixa de ser lucrativo, os empresários do setor deixam de investir naquele setor. Então, o problema do ponto de vista da classe dirigente era exatamente esse. Como evitar que a mão de obra encarecesse a tal ponto que inviabilizasse o negócio. Ou seja, é isso que eles estão... Na verdade, aqui também não é só uma questão de custo, é questão de ter acesso à mão de obra. Como nós sabemos, em 1850, tem a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe, na verdade, que ratifica a proibição do tráfico negreiro, que já existia desde a Lei Feijó. Então, mas com a Lei Eusébio de Queiroz, ainda chegam alguns navios contrabandeados até 1855, mais ou menos, mas a entrada de escravizados diminui drasticamente em 1850 até zerar nos anos seguintes. E aí, o que eles iam fazer agora? Já que a entrada de escravizados diminuiu. E agora? Vão ter que pagar salários? O que a gente vai fazer? Esse era o problema da mão de obra. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, tem 4 passagens esse problema. Uma oferta interna potencial. Vamos falar da imigração europeia, da transhumância amazônica e da eliminação do trabalho escravo.
Bom, para a gente falar da oferta interna potencial, a questão é o seguinte. Vejam, o que eu mencionei anteriormente. Esse gráfico aqui, ele mostra o desembarque de escravizados no Brasil, nos Estados Unidos e no Caribe britânico. O desembarque de escravizados. O Brasil, essa curva é preta, tá? Reparem o seguinte, em 1805, dali em diante, praticamente só o Brasil importa escravizados. Isso tem a ver com o que falamos na aula passada. A pressão inglesa pela abolição da escravidão, pelo fim do tráfico e pela abolição da escravidão no Brasil, tem a ver com o custo da produção no Caribe britânico. Então, reparem, só que em 1850, isso zera. Então, em 1850, a gente não tem mais escravizados. E no século XIX, a gente é o maior importador mundial de escravizados. E reparem como que a gente importa, no século XIX, muito mais escravizados do que em qualquer época anterior. Reparem que a gente tem picos de determinado ano entrarem mais de 60 mil escravizados pelos portos brasileiros. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender o problema da mão de obra. Esse é o ponto que a gente está lidando. Com o fim da importação de escravizados, a questão da mão de obra se agrava e passa a exigir urgente solução. Essa é uma expressão do Celso Furtado. Ou seja, era preciso, quem vai trabalhar? Essa era a questão. Quem vai trabalhar na grande lavoura? E por que isso era um problema? Porque o crescimento econômico no Brasil era um crescimento econômico extensivo, era um crescimento econômico em extensão. Lembrem-se do capítulo 20. O capítulo 20 é muito importante, porque ele fala da gestação da economia cafeeira. E ele fala, olha, o café utilizava em grande escala terra, depois trabalho e depois capital. Então, o crescimento, o aumento da produção de café era o aumento das lavouras de café. Era plantar mais café. Para plantar mais café, eu preciso de mais pessoas para fazer o plantio e para fazer a colheita. Então, expressão do Celso Furtado, a chave de todo o problema econômico estava, portanto, na oferta de mão de obra, porque terra tinha à disposição. Mas para aumentar a lavoura, eu preciso de ter mão de obra. E a questão do progresso técnico aqui é o seguinte, se ocorresse um crescimento econômico com progresso técnico, como, por exemplo, estava acontecendo na Inglaterra, o crescimento econômico não gera um problema da mão de obra. Por quê? Se uma determinada indústria ela cresce, ela gera investimentos, e com progresso técnico, significa que ela desenvolve máquinas, equipamentos, que utilizam cada vez menos mão de obra. Então, o desenvolvimento de uma indústria, por exemplo, com progresso técnico, desemprega pessoas. Portanto, não chega um momento de ter escassez de pessoas, que o próprio crescimento econômico com o progresso técnico vai liberando pessoas de uma indústria para ser incorporada em outras, ou para ficar desempregada, enfim. Mas o problema, então, não é de ter mão de obra à disposição. Ao contrário do crescimento econômico, como visto no Brasil, sem o progresso técnico. E aí, reparem o que a gente estava conversando até agora, que é a importância da industrialização no argumento do Celso Furtado. Progresso técnico ocorre com a industrialização. E aí, como nós não temos a industrialização, o crescimento econômico extensivo dependia dessa oferta de mão de obra. Mas reparem, não existia aqui, a gente está falando desde o começo, que a dissolução, a decadência da economia do açúcar, a decadência da economia da mineração, foi formando um setor de subsistência. Lembra que a gente falou disso? As pessoas que trabalhavam no ouro, elas foram ficando sem ocupação econômica e foram se estabelecendo na produção de subsistência. O mesmo vale para a economia do açúcar e tal. Então, a questão é a seguinte: não existia uma oferta potencial de mão de obra no amplo setor de subsistência em permanente expansão? Ou seja, por que o fim da importação de escravizados é um problema?
Sendo que existiam pessoas no Brasil que viviam em setor de subsistência, ou seja, que viviam por conta própria. Por que não trazer essas pessoas para a produção nas grandes lavouras? Essa era a questão, tá? Então, havia essa questão da oferta potencial. Tinha uma oferta potencial de mão de obra. Tinham pessoas livres, disponíveis para ser, entre aspas, para serem empregadas na lavoura. Mas por que então isso não foi suficiente? O Celso Furtado aponta o seguinte: como que se formou esse setor de subsistência? Ele formou da seguinte maneira. E esse diagrama aqui é um diagrama que eu acho que ilustra o argumento do Celso Furtado. Ele fala o seguinte: a roça é a base da economia de subsistência. Eu não sei se para os estrangeiros conseguem entender bem o significado de roça. Roça é a própria os indivíduos produzindo no campo aquilo que eles vão consumir, tá? Então, mas como que se constituía isso? Esses roceiros, esses trabalhadores, essas pessoas que estão vivendo por conta própria, não são proprietárias da terra. Essas pessoas vivem em terras de outras pessoas. Então, elas vivem em terras que têm proprietários. Então, por exemplo, esse diagrama verde aqui ilustra uma situação que tem um proprietário da terra, de uma grande terra. Dentro dessa terra tem várias roças, ou seja, tem várias economias de subsistência. Em cada roça vive um determinado conjunto de famílias. Esses roceiros, então, eles vivem ali. Quando o proprietário da terra ele precisa de determinado serviço, ele chama essas pessoas, vão trabalhar para ele durante algum tempo. E outro tempo eles trabalham para si próprios. Então, reparem, o roceiro, essa expressão do Celso Furtado, olha, se bem não estivesse ligado pela propriedade da terra, ele estava atado por vínculos sociais a um grupo, dentro do qual se cultivava a mística de fidelidade ao chefe como técnica de preservação do grupo social. Ou seja, em outras palavras, se constitui essa economia de subsistência, não são pessoas que estão isoladas ali e que podem livremente migrar de um lugar para o outro. São pessoas que produzem, que têm algum vínculo social com um outro grupo maior, que é essa unidade econômica comandada pelo proprietário da terra. E, além disso, tinha uma dispersão geográfica imensa. Então, qual era a dificuldade de utilizar essas pessoas na grande lavoura? Tem uma dispersão geográfica e era muito difícil, então, reunir essas pessoas para fazer o deslocamento, e essas pessoas estavam atadas por vínculos sociais. Não era simples desalojar a pessoa de uma determinada economia de subsistência para ir trabalhar na lavoura. Alguém tem alguma observação a fazer aqui? Professor, eu não entendi muito bem, porque, assim, elas estavam dentro da terra do proprietário, mas eu achei que essas terras fossem todas ocupadas com a monocultura da lavoura, né? Aí eu fiquei um pouco em dúvida em relação a isso. O proprietário, ele permitia que tivesse as economias de subsistência ali? Essa é uma boa pergunta, Juliana, porque aqui o Celso está falando de proprietários da terra, especialmente ele menciona os pecuaristas. Ou seja, mesmo no auge da grande lavoura, por exemplo, da lavoura da cana-de-açúcar, no auge do século XVII, toda a propriedade era para produzir cana. Mas quando a produção da cana deixa de ser tão rentável, vai diminuindo a faixa da produção da cana e sobra espaço, portanto, para a produção, para as pessoas sobreviverem. Mas elas sobrevivem tendo um vínculo com o proprietário da terra, uma dependência com o proprietário da terra que leva eles a prestarem serviço, etc. Mas além dessas grandes lavouras, o Furtado menciona a propriedade na terra dos pecuaristas. A gente falou sobre eles em capítulos anteriores, os que produziam gado, etc., que tinham grandes ocupações de terra no interior do Brasil,
sobre propriedade de algumas pessoas que cultivavam gado, especialmente no litoral do Rio São Francisco, por exemplo, e que nessas grandes propriedades de terra, então, tinham núcleos populacionais dispersos ali dentro. Tá bom? Tudo bem, então, professor. Obrigada. Beleza. Então, vamos lá. Seguindo adiante. Bom, se essa população imensa que estava nas economias de subsistência não era fácil e não estavam à disposição da grande lavoura, uma solução que foi encontrada foi a imigração europeia. A imigração europeia, ela começa no Brasil do século XIX por motivos geopolíticos, tá? Desde o começo da vinda da família real portuguesa para cá, começam tratativas, por exemplo, com suíços, para estabelecer vínculos entre suíços e o Brasil, que se formava, por exemplo, Nova Friburgo. Não sei se alguém aqui, por isso que eu mencionei no começo, perguntei de onde cada um vinha. Nova Friburgo é uma cidade hoje que tem uma origem como uma colônia suíça de algumas dezenas de pessoas que vieram e vieram a convite da família real e montaram ali uma colônia. Então, a imigração europeia ela começa por motivos geopolíticos, mas o que o Furtado menciona é que, em primeiro lugar, essas colônias não resolviam a oferta de força de trabalho disponível para a grande lavoura, porque eram numa proporção pequena de pessoas, mas mesmo assim as pessoas estavam vinculadas à produção ali dentro das colônias. E, mais importante, as colônias não conseguiam vender os excedentes de produção. Ou seja, as colônias se estabeleciam por motivos políticos, geopolíticos diversos, mas elas não geravam excedentes de produção e, quando geravam, não conseguiam vender o excedente da produção. O que é o excedente aqui? O que supera as necessidades dos próprios habitantes ali daquela colônia. Então, não conseguiam vender. Se não conseguiam vender os excedentes, o setor monetário se atrofiava, ou seja, recebia pouco dinheiro. Com pouco dinheiro, conseguiam comprar poucas coisas de fora e gerava um mecanismo que já estamos falando aqui, há vários capítulos, de involução econômica. Ou seja, eram colônias que acabavam empobrecendo, porque sem dinheiro viviam ali em torno da própria produção de subsistência e iam involuindo economicamente. Celso Furtado menciona as colônias alemãs no Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem várias colônias que vão se estabelecendo. E essa passagem aqui é interessante, ele diz o seguinte: os viajantes europeus que passavam por essas regiões se surpreendiam com a forma primitiva de vida dos colonos e atribuíam os seus males às leis inadequadas do país ou a outras razões dessa ordem. A consequência prática de tudo isso foi, entretanto, que se formou na Europa um movimento de opinião contra a emigração para o Império Escravista da América. E já em 1859 se proibia a emigração alemã para o Brasil. Então, tem esse primeiro movimento de imigração para o Brasil, mas que não gera resultados econômicos, a população se empobrece, gera efeitos negativos na Europa, que proíbe a imigração para o Brasil. Então, como que isso vai ser resolvido? Aí a classe dirigente da economia cafeeira passou a preocupar-se diretamente com o problema. Lembrem-se, até aqui era uma questão do governo imperial, de trazer esses colonos. Mas quando isso não dá certo, a classe dirigente da economia cafeeira passa a preocupar-se com o problema. E aqui é a figura do senador Vergueiro, que foi o pioneiro na resolução desse problema. Senador Vergueiro, que tem a nome de rua em vários lugares, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Ele era proprietário de uma fazenda que ele era um senador, proprietário da fazenda, e ele foi à Europa e organizou a vinda de dezenas de colonos para suas fazendas, para trabalhar na fazenda diretamente. O Estado financiava a operação, principalmente financiava o deslocamento, a passagem.
o colono hipotecava o seu futuro e o de sua família, ou seja, o colono chegava com uma dívida com o Estado, num local em que ele precisava se estabelecer e fazer dívidas com os fazendeiros, e o fazendeiro ficava com todas as vantagens. O colono devia firmar um contrato pelo qual se obrigava a não abandonar a fazenda antes de pagar a dívida em sua totalidade. E aí, veja, e aí, então, rapidamente, a situação desses colonos se transforma numa situação de servidão temporária. Eles chegam, não conseguem sair daquela situação. Uma escravidão disfarçada, na opinião do Celso Furtado. Então, essa solução que beneficiava exclusivamente o fazendeiro também não foi uma solução que gerou resultados duradouros. E aí o problema vai se agravando quando, em 1857, o preço do café começa a subir. Porque o preço do café começa a subir, os fazendeiros querem aumentar a lavoura, precisam de pessoas, precisam de mão de obra. Aí aumenta a necessidade por mão de obra. A solução veio em 1870, quando o governo imperial passou a encarregar-se dos gastos de transporte dos imigrantes, que deveriam servir à lavoura cafeeira. Agora não era mais um financiamento, o governo imperial encarregava dos gastos, trazia as pessoas. Demais, ao fazendeiro cabia cobrir os gastos do imigrante durante seu primeiro ano de atividade, isto é, na etapa de maturação do seu trabalho. Então, o fazendeiro era responsável pela sustentação do imigrante nos primeiros anos. Também devia colocar à sua disposição terras em que pudesse cultivar os gêneros de primeira necessidade para a manutenção da sua família. Dessa forma, o imigrante tinha seus gastos de transporte e instalação pagos e sabia que se ater com respeito à sua renda futura, ou seja, sabia que poderia ter uma renda futura. Esse conjunto de medidas tornou possível promover, pela primeira vez na América, uma volumosa corrente imigratória de origem europeia destinada a trabalhar em grandes plantações agrícolas. Primeira vez na América, inclusive nos Estados Unidos, porque a volumosa corrente migratória para os Estados Unidos de origem europeia não era destinada a trabalhar em grandes plantações agrícolas, como ocorre no Brasil. Então, a partir de 1870, eles conseguem essa solução que leva a essa volumosa corrente migratória. E não só pelo aspecto da demanda por mão de obra, alguns países europeus estavam em situações de desarticulação econômica, por exemplo, a Itália. A Itália, como está no mapa aqui, aqui mostra por região da Itália os emigrantes para o Brasil. E a Itália estava passando, nos anos 1870, pelo processo de unificação italiana. Então, é um processo de desmonte dos pequenos estados que existiam e unificação deles em torno da Itália, dentro da Itália. Né? Então, gera uma crise econômica, uma desarticulação, empobrecimento de uma parte da população, que então passa a migrar para o Brasil. E reparem, olha só, esse gráfico para mim é muito impressionante. Ele mostra o desembarque de escravizados e de imigrantes no século XIX. Reparem, até 1850 só chegam escravizados e uma pequena parcela de imigrantes, muito pequena. Mas olha, quando os escravizados africanos param de entrar, começam a entrar a população imigrante. E aí entra num ritmo que explode a partir de 1880 em diante. 1870 já começa a subir, mas explode mesmo a partir de 1880. Então, a resolução do problema da mão de obra na grande lavoura do café foi com a população imigrante europeia. Muito bem. Um outro aspecto do problema da mão de obra é o que o Celso Furtado chama de transhumância amazônica. Porque, ao mesmo tempo, final do século XIX, que ocorre a explosão do preço do café, também ocorre o mesmo com o preço da borracha, látex silvestre. A borracha, ela vem de uma árvore amazônica, que é essa aqui. E a extração da borracha ocorre com pequenos rasgos na árvore. Você vai fazendo um rasgo na árvore, a árvore escorre a matéria-prima da borracha. E é assim que se produz a borracha. Pelo menos naquela época. Hoje em dia é borracha sintética, mas naquela época uma borracha natural
que vinha dos seringais. Aqui é uma foto de trabalhadores da borracha. Eles tiravam a borracha da árvore, a borracha organizava assim nesses, tipo esses barris aqui, estão vendo aqui no chão, e era isso que vendiam para fora. Então a borracha tem um aumento de preço violento no final do século XIX. Aqui é uma tabela que mostra a exportação de borracha silvestre amazônica para o exterior. Reparem, aí que tem década por década. A coluna do meio, a quantidade em toneladas de borracha. E a coluna da direita, o valor de cada tonelada em libras. Quanto custava? Qual era o preço das libras? Qual era o preço da borracha em libras esterlinas? E reparem que em 1880, na década de 1880, a quantidade de borracha exportada dobra em relação à década anterior e dobra de novo na década de 1890. Então é um crescimento exponencial da exportação de borracha. E reparem que o preço também está aumentando. Esse preço da borracha vai explodir até a Primeira Guerra Mundial, quando vai ser produzida a borracha asiática. Inclusive, tem um caso interessante de que a borracha ela vem da Amazônia. Então, dizem, aí eu acho que vale a pena uma pesquisa, por exemplo, o trabalho final da disciplina, que foi o inglês que roubou mudas da planta, da árvore, levou para a Malásia, aquela região da Ásia, e começou a produzir a borracha lá. Então, e por que o preço da borracha aumenta tanto e ocorre tamanha aumento da produção de borracha? Porque estava ocorrendo a segunda revolução industrial. O que é a segunda revolução industrial? É o desenvolvimento de uma série de indústrias, especialmente a indústria automobilística. A indústria automobilística, quando ela substitui as rodas de madeira por rodas encapadas com borracha, isso dá um salto violento na indústria automobilística e, portanto, a produção automobilística, produção de pneus, produção de borracha. E aí, então, a borracha amazônica passa a ter grande valor no mercado mundial. A evolução da economia da borracha desdobrou-se assim em duas etapas. Durante a primeira, encontrou-se uma solução de emergência para o problema da oferta do produto extrativo. Por que uma solução de emergência? Porque você tem uma demanda imensa pelo produto, mas onde está o produto? Está lá na Amazônia, um lugar que não tem população. Então você tem um problema. A segunda etapa se caracteriza pela produção organizada em bases racionais, permitindo que a oferta adquira a elasticidade requerida pela rápida expansão da procura mundial. O que o Celso está dizendo aqui? Você tem a primeira solução, que tem uma demanda por borracha crescendo. Precisamos ofertar borracha, oferecer borracha no mercado. Como? Pegando de onde ela já existe, que é na floresta. Uma segunda solução, que é essa produção organizada, é você aumentar a produção de borracha para atender essa demanda. Como que você aumenta a produção? Plantando as árvores que geram o látex. E é isso que ocorreu na Ásia, que é o desenvolvimento da borracha asiática na segunda década do século XX. Mas veja, não é o que nos interessa aqui, nos interessa a borracha amazônica. Então tem uma grande necessidade pela borracha amazônica, aumento da produção. De onde vêm os trabalhadores para trabalhar na borracha amazônica? Tem um grande fluxo migratório para a Amazônia. A Amazônia passa a receber uma quantidade imensa de pessoas que o Celso Furtado chama de transhumância amazônica. Transhumância é esse grande deslocamento de pessoas. De onde vêm essas pessoas, especialmente? Vêm do Nordeste brasileiro. O Nordeste, e o Celso Furtado já menciona isso desde antes, o Nordeste está numa situação de decadência econômica, empobrecimento da população, o interior nordestino muito pobre,
quando ocorrem grandes temporadas de seca no interior nordestino, essa população migra para as grandes cidades, chega nas grandes cidades, fica sem ocupação produtiva, fica marginalizada, e aí, então, essa população é facilmente recrutada para a Amazônia para produzir borracha. E, como não é novidade para ninguém, ocorre mais ou menos a mesma coisa com o imigrante naquela primeira etapa da imigração europeia para o café. Ou seja, o trabalhador chega na produção de borracha com a expectativa de enriquecer com a borracha, mas a grande maioria se transforma em uma escravidão disfarçada, ou seja, pessoas que chegam, fazem dívidas, contraem, que é um tipo de forma de escravidão moderna, né? Trabalho análogo à escravidão. Contraem dívidas, com as dívidas não podem sair daquele local e precisam ficar produzindo, enquanto isso estão produzindo borracha para quem os contratou. Tem um livro muito interessante também, que não relata essa transumância, mas relata o empobrecimento do Nordeste, como que a seca leva a migração para as cidades, chamado O 15. É um clássico também da literatura brasileira, da Raquel de Queiroz. O 15 conta uma grande seca em 1915. Então não tem muito a ver com a Amazônia, mas ilustra muito as condições de vida nesse Nordeste decadente, que o Celso Furtado já mencionou, as condições, as relações dessas pessoas empobrecidas com os proprietários da terra e como que elas são obrigadas a migrar para as cidades e as condições que vivem nas cidades, em condições paupérrimas. Então fica aqui uma outra dica de literatura. O 15 é um livro curtinho, é muito, muito interessante. Bom, então vamos lá. Então vejam, antes de entrar na eliminação do trabalho escravo, um último aspecto precisava de trabalhadores na lavoura do café, conseguiram com a imigração europeia. Precisava de trabalhadores na produção de borracha, conseguiram com a imigração nordestina. Tá? Então, as duas grandes demandas por trabalho, dois grandes problemas de mão de obra foram resolvidos com a imigração. E, nesse bojo, estava ocorrendo um processo que já era evidente, que era a abolição do trabalho escravo. Tá? O Brasil, como a gente vai ver, é o último país da América a abolir a escravidão desde o começo do século XX, no começo do século XIX. Nossos vizinhos aqui já estavam abolindo a escravidão, quer dizer, desde o século XVIII já ocorre a abolição no Haiti, como já falamos. Então, esse processo já está em curso no Brasil. Tá? Esse debate já ocorre em 1850, com o fim do tráfico negreiro. Era uma questão de tempo até ser abolida todas as relações de escravidão. E aí, um primeiro ponto do ponto de vista dos proprietários de escravo, a abolição era vista como uma hecatombe social. Falava o seguinte, olha, isso aí vai destruir a riqueza do Brasil, os proprietários vão empobrecer sem escravidão, e aí vai gerar crise econômica, empobrecimento da população, vai piorar a situação ao invés de melhorar. Prevalecia a ideia de que o escravo era uma riqueza, e que a abolição da escravatura acarretaria o empobrecimento do setor da população que era responsável pela criação de riqueza no país. Veja, é um argumento muito comum hoje em dia, inclusive, dizendo o seguinte, se é uma coisa que vai prejudicar a elite vai empobrecer, ao empobrecer a elite, ela vai empobrecer o conjunto da nação, porque não vai ter investimento, etc, etc. O que o Celso Furtado fala é que, no fundo, isso não é bem assim, por quê? A abolição não é uma destruição de riqueza, é uma redistribuição da propriedade, é uma redistribuição da riqueza. Ou seja, por que tipo de redistribuição é essa? Antes, a força de trabalho era a propriedade do proprietário, é de alguém. Agora, essa força de trabalho passa a ser propriedade da própria pessoa. Ela é dona dos seus próprios braços para trabalhar, não é uma outra pessoa. Então, uma redistribuição. Não há uma destruição de riqueza, há uma redistribuição, como uma reforma agrária, por exemplo. A reforma agrária, o grande latifundiário, vamos supor que ele é desapropriada a sua fazenda para fins de reforma agrária. Uma fazenda que era, enfim, que era de uma pessoa, passa a ser de
50. Percebeu? Uma redistribuição, não uma destruição da riqueza. Bom, então, uma questão importante para a gente perceber é o seguinte: a abolição, ela poderia levar a uma mudança simplesmente formal. As pessoas continuarem como estavam antes, só não são mais de propriedade da outra pessoa, mas em termos de condições de vida, as pessoas poderiam permanecer como antes. Ou poderia levar a uma mudança real, as condições de vida realmente melhorarem para aquelas pessoas libertas. Então, o Celso Furtado fala, para explicar isso, vamos ilustrar com 2 casos extremos. O que seria uma mudança formal? As pessoas, elas estão nas fazendas, são escravizadas. Se a escravidão acaba, as pessoas agora elas têm o direito de ir embora. Mas, se essas pessoas libertas não têm disponibilidade de terras para trabalhar, para cultivar para sua própria sobrevivência, e não tem possibilidade de emigrar para outro lugar, qual vai ser a mudança nas condições de vida daquela pessoa? Nenhuma, porque ela vai ser obrigada a permanecer vinculada àquele proprietário da terra, vendendo o seu serviço para aquele proprietário da terra. Então, nesse caso, o salário monetário vai ser igual ao nível de subsistência que a pessoa já tinha. Seja antes, o fazendeiro ele era responsável por manter a subsistência dos escravizados, agora ele paga um salário, mas em compensação não oferece a subsistência. Então o salário que ele paga é tão baixo que só mantém a subsistência no nível que tinha antes. Então, nessa situação extrema, essa mudança formal não gera nenhuma redistribuição de renda, porque as pessoas não melhoram de vida com a abolição, não passam a ganhar mais, etc. E ele fala, olha, isso, digamos, é mais ou menos o que aconteceu na região açucareira. Mais ou menos, tá? Mais ou menos o que aconteceu na região açucareira, as pessoas continuaram nas terras de outras pessoas e não teve nenhuma grande mudança real. O que é a mudança real? Quando que ela pode acontecer? Quando tem o que o Celso Furtado chama de oferta elástica de terras. Ou seja, a pessoa, agora ela está liberta. Se é possível para ela viver numa outra terra, ser propriedade de uma outra terra e trabalhar por conta própria, a situação dela, ou seja, e essa pessoa então migrar para essa agricultura de subsistência, a situação gera uma mudança real. Por quê? Para aquele fazendeiro, por exemplo, contratar pessoas para trabalhar, ele precisa pagar um salário maior do que o que as pessoas ganham para sobreviver na subsistência. Ou seja, se as pessoas elas saem da situação da abolição com condições de trabalhar por conta própria, produzir sua própria sobrevivência, elas só vão aceitar voltar para trabalhar na grande lavoura, por exemplo, se receberem um salário maior do que seria, que gere condições de vida maior do que elas teriam na subsistência, na própria sobrevivência, caso elas tenham acesso à terra e possam migrar para essas terras para trabalhar por conta própria. Então, é um tipo de situação que geraria uma redistribuição de renda, tá? Porque as pessoas libertas teriam melhores condições de vida. Segundo o Celso Furtado, é aproximadamente o que aconteceu na região cafeeira. Ou seja, as pessoas, com o fim da abolição, com o fim da escravidão, as pessoas, então, puderam se alojar em outras atividades, o que gerou aumento de salário monetário e redistribuição de renda. Então, essa aqui é uma ilustração de um argumento do Celso Furtado, que é um argumento teórico, tá? Mas é um argumento muito importante. E aí, reparem. Se é assim, se de fato a situação melhoraria, por que na região da economia cafeeira a abolição não significou impactante redistribuição de renda para os ex-escravizados? Se, teoricamente, a situação na região cafeeira geraria, por quê? Os ex-escravizados, em geral, não tiveram uma melhora importante na sua renda, na sua condição de vida, por conta da imigração europeia. Ou seja, a imigração europeia
significou um aumento da oferta de trabalho que ocupou postos de trabalho que poderiam ser ocupados por essa população negra liberta. Então, o recurso da classe dirigente à imigração europeia foi um recurso para rebaixar as condições de vida da população trabalhadora, para rebaixar o salário, para facilitar a contratação da classe dirigente por essas pessoas. E, portanto, a abolição seria incapaz de gerar uma redistribuição de renda, levando-se em consideração que tem uma imigração imensa de pessoas para ocupar postos de trabalho que poderiam ser ocupados por esses ex-escravizados. Aqui eu abri um parênteses, o Celso Furtado não menciona isso, mas é uma coisa muito importante, que é a Lei de Terras, de 1850. Em 1850, é promulgada a Lei de Terras, 14 dias depois da Lei Eusébio de Queiroz. O que é a Lei Eusébio de Queiroz? Olha, está proibido o tráfico negreiro. Então, olha, está caminhando para uma situação dos negros ficarem libertos. Mas 14 dias depois, eles soltam a Lei de Terras, que fala o seguinte: ficam proibidas as aquisições de terras devolutas, que eram terras, digamos, sem propriedade de ninguém, terras que até então poderiam ser do Estado e vão passar a ser do Estado agora. Então, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Ou seja, as pessoas libertas não poderiam ocupar terras e viver delas, teriam que comprar. Mas como você iria comprar terra se você era recém-liberto? Então, a Lei de Terras foi uma forma de, uma vez que os negros estavam livres, aprisionar as terras e impedir que os negros tivessem acesso às terras. Então, é nesse contexto que a Lei de Terras é muito, muito, muito importante para entender as raízes do fato da abolição não ter gerado resultados do ponto de vista das condições de vida daquela população melhores. Bom, eu estou caminhando para encerrar. O que o Celso Furtado, então, conclui no capítulo? E aí, essa é a última passagem do capítulo que eu queria ler com vocês. Sem embargo, essa melhora na remuneração real do trabalho parece, ou seja, a remuneração, ou seja, os trabalhos libertos tiveram alguma melhora na remuneração. Isso parece haver tido efeitos antes negativos que positivos sobre a utilização dos fatores. Para bem captar esse aspecto da questão, é necessário ter em conta alguns traços mais amplos da escravidão. O homem formado dentro desse sistema social, dentro da escravidão, está totalmente desaparelhado para responder aos estímulos econômicos. E veja o que o Celso Furtado diz. Quase não possuindo hábitos de vida familiar, a ideia de acumulação de riqueza é praticamente estranha. Demais, seu rudimentar, veja, expressões do Celso Furtado, hein? Seu rudimentar desenvolvimento mental limita extremamente suas necessidades. Ou seja, o escravizado tinha necessidades por consumo muito inferiores às necessidades das pessoas livres. E por conta de abre aspas, rudimentar desenvolvimento mental. Sendo o trabalho para o escravo uma maldição e o ócio o bem inalcançável, a elevação de seu salário acima de suas necessidades, que estão definidas pelo nível de subsistência de um escravo, determina de imediato uma forte preferência pelo ócio. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Na escravidão, o trabalho é uma maldição. Ou seja, porque não preciso nem explicar isso. O ócio, o bem inalcançável. Ou seja, o escravo, o momento de ócio era inalcançável para ele. Portanto, quando ele está liberto dessa relação, isso vai gerar uma forte preferência pelo ócio, já que o trabalho, já que na subjetividade do escravizado, o trabalho vai sendo uma maldição. Então, quando ele está liberto, essa subjetividade permanece, de modo a ele ter uma forte preferência pelo ócio. Esse é o que o Celso Furtado está dizendo. Tem uma implicação, que é a seguinte, já para concluir. Esse problema terá repercussões sociais amplas, que não compete aqui refletir. Cabe tão somente lembrar que o reduzido desenvolvimento mental da população submetida à escravidão provocará a segregação parcial desta após a abolição.
retardando sua assimilação e entorpecendo o desenvolvimento econômico do país. Por toda a primeira metade do século XX, a grande massa dos descendentes da antiga população escrava continuará vivendo dentro de seu limitado sistema de necessidades, cabendo-lhe um papel puramente passivo nas transformações econômicas do país. Aqui eu quero, aqui encerro o capítulo do Celso Furtado. Eu quero problematizar duas coisas, tá? Em primeiro lugar, olha o que o Celso Furtado diz, que é essa subjetividade de aversão ao trabalho que provocará a segregação parcial dessa população após a abolição. Ou seja, a população negra fica marginalizada, ou parte da população negra fica marginalizada socialmente após a abolição por conta da sua própria subjetividade de aversão ao trabalho. Essa, para mim, é a passagem mais problemática. Veja, é aqui a minha interpretação, tá bom? Ele fala o seguinte, ele fala, olha, o reduzido desenvolvimento mental provocará a segregação. Na verdade, a literatura sobre desigualdade, sobre racismo, é quase consensual dizer que essa segregação, a marginalização, não foi provocada por aspectos da própria subjetividade da pessoa ex-escravizada. Mas essa segregação foi resultado de uma estrutura social que, por um lado, recorreu à imigração europeia. Portanto, não dá para entender essa segregação dessa população, a marginalização da população, sem entender que estava em curso um processo de branqueamento da população, estava em curso uma ideologia racista de embranquecimento da população, uma crença de que a população europeia seria mais apta, mais produtiva, etc., ao trabalho. Então, essa crença do embranquecimento da população leva a uma estrutura social racista que segrega essa população. Veja, colocar a culpa, entre aspas, da segregação na própria subjetividade da população segregada, me parece que é muito problemático. Isso não tem muitas evidências hoje em dia. E a pesquisa, o pesquisador que eu ia trazer para conversar com vocês, fez a pesquisa exatamente sobre isso. E tem um outro aspecto, que é essa aversão ao trabalho, ter o trabalho como maldição, não é só um aspecto da população escravizada. A aversão ao trabalho, ela é típica, me parece, de formas de trabalho, inclusive assalariadas. Não é à toa que... Isso é uma interpretação minha, tá? Não é à toa que a sexta-feira ela é tão celebrada na nossa sociedade. Todo mundo chega a sexta-feira, é o sextou, vamos celebrar sexta-feira, sextou, etc. e tal. Por quê? Porque a sexta-feira antecede o ócio do final de semana. Então, para todo mundo, o trabalho é uma aversão. Não só para aquela população escravizada. Será que para o imigrante europeu o trabalho também não era uma... ele não tinha uma aversão ao trabalho e era obrigado a trabalhar para garantir a sobrevivência? Uma coisa é ser obrigado a trabalhar e uma obrigação social, tá certo? Não tem um chicote nos empurrando para o trabalho, mas tem uma obrigação social. Se a gente não trabalhar, a gente não consegue ter dinheiro para sobreviver nessa sociedade. Então, isso gera, me parece, uma aversão ao trabalho, que é geral, não é uma aversão só da população escravizada. E, em segundo lugar, essa segregação ela é resultado de uma estrutura social mais ampla, que tem a ver com a lei de terras, tem a ver com o estímulo à imigração e outros fatores que não cabe aqui mencionar. Então, é uma passagem muito polêmica do Celso Furtado, creio que hoje está superada, mas eu fiz questão de trazer, porque vocês vão ler, e é importante a gente refletir, porque isso tem muito a ver com o Brasil de hoje, tá certo? Não sei quem é que gosta de acompanhar o carnaval. Eu recomendo muito que assistam o desfile da Paraíso do Tuiuti. Paraíso do Tuiuti de 2018, se eu não me engano. Se eu não me engano, 2018 ou 2019. Que o tema do desfile da Paraíso do Tuiuti foi exatamente esse. Quais os efeitos da escravidão sobre a segregação, marginalização dessa população recém-liberta.
enfim, então eu não me lembro. Meu Deus, está extinta a escravidão. Se não me engano, é alguma coisa sobre isso, esse desfile da Paraíso do Tuiuti. Então é isso, gente. Obrigado a vocês. Isso aqui é uma linha do tempo do fim da escravidão, tá? Só para deixar claro como que o Brasil é o último. Olha só, na América, começa com Haiti em 1793, acaba com o Brasil em 1888. Então, a desigualdade no Brasil ela tem um aspecto racial, dentre outras coisas, por conta disso. Tá bom? E aí, deixa eu ver, eu encerro por aqui.